Rapaziada, para tudo, velho, para tudo, ó, reconhecer é preciso. O Sebum sabe muito bem o que faz, cara. É impressionante como ele sabe demais jogar esse jogo e mais uma vez ele causa um impacto surreal no mundo todo com esse videozinho que ele deixou vazar do seu shape atual. Quando a gente fala sobre mostrar ou não o shape na preparação, a gente fala principalmente e especialmente sobre o impacto que essas imagens do seu shape vai ter, cara. E o Sebum ele sabe muito bem como entregar aos poucos um pouco do seu shape. E ele dessa vez deixou vazar através do Instagram do seu treinador, o Just King. Cara, ele deixou vazar essas imagens simplesmente surreais, mostrando que a promessa que ele fez de que esse ano ele vai trazer o melhor shape da sua vida vai se cumprir. E daqui a aproximadamente 40 dias estaremos diante do Prime do Sebum. Então acompanha esse vídeo aí até o final, cara, que eu tenho muita coisa pra comentar com vocês sobre isso aqui, que é simplesmente surreal. Mas antes, é claro, deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aí no canal, ajuda o Igão, cara. Vamos bater 100 mil aqui no YouTube antes do Mr. Olympia. Então pra isso eu peço pra que você se inscreva aqui. Compartilhe também esse vídeo, o meu canal, pra um colega, um amigo teu que tu sabe que gosta de musculação, de fisiculturismo. Compartilha lá pra gente bater essa meta de 100k antes do Olympia, que começa dia 11 de outubro, tá, galera? E lembrar pra vocês também do cupom IK, né, que é o mais fácil de usar, pra você usar na Growth Suplementos. Início de mês é o momento de você renovar sua suplementação, garantir uma roupa pra treinar no estilo, uma roupa também pra tua gata, né, cara? Tem roupa feminina também pra treino, tem acessório pra treino, o site da Growth tá repleto de coisa boa e, claro, com muitos descontos usando o cupom IK. Você ganha desconto, fortalece com o Igão. Valeu demais a todo mundo que usa, continue usando e indicando o cupom IK. E, galera, vamos que vamos, cara, na moral, velho, quando eu vi essa imagem aqui ontem, eu fiquei de cara. E eu não postei esse vídeo mais cedo pra vocês porque eu tava viajando, cara. Eu cheguei em casa agora há pouco e só consegui gravar agora, velho. Mas assim, cara, o fisiculturismo é um jogo muito maluco, né, cara? A gente tem que reconhecer. E algumas semanas atrás a gente tava discutindo aqui a possibilidade do Ramon mostrar ou não seu shape durante a preparação, cara. Não fazer uma atualização mostrando todas as poses e o cara, não. Mas mostrar um pouquinho, entre aspas, deixar vazar como que tá a condição atual, como ele tá se mantendo. E, cara, sinceramente, o Sebum sabe muito fazer isso, cara. De verdade, é impressionante como ele sabe alimentar a internet. Do nada, aparece um videozinho do Sebum cabuloso, velho. Cara, olha como ele tá seco até a alma. Eu até baixei esse storyzinho pra gente ver aqui, ó. Olha como ele tá seco, cara. Olha o ombro dele como tá gigante. Definitivamente esse ano o Sebum vem pro topo do peso, cara. Se eu não me falha a memória, no ano passado ele ficou 1 kg e um pouquinho abaixo desse peso aí. E, cara, não é possível, velho. É aquilo que o Ruff Diesel disse. Com o volume que ele consegue colocar nessa estrutura de 1,86 m mais ou menos, é impressionante e é muito difícil de combater, velho. Olha o nível de condicionamento, o nível de arredondamento desse ombro, desse tríceps. Olha a vascularização, cara. Olha que absurdo que tá isso, velho. E você percebe que ele já tá trazendo aquele efeito de densidade ímpar, sabe? Aquele efeito que o músculo parece que tá gritando, aquele efeito agressivo, uma densidade que só ele consegue levar pro palco. Parece que esse efeito chegou cada vez mais cedo, cara. Cada vez mais cedo, porque provavelmente esse takezinho foi feito, cara, não faz muito tempo, então isso era faltando 7 semanas pro Mr. Olympia e o cara já tá no prime do condicionamento, cara. Muito provavelmente esse ano a gente vai ver o Sebum trazendo algo que ele nunca entregou. Por quê? Porque no ano de 2022, ele acabou trazendo um condicionamento que todo mundo ficou surpreso. No ano de 2023, ele acabou trazendo um volume a mais que a gente nunca tinha visto. Só que ele ainda não conseguiu colocar o condicionamento de 22 no volume que ele adicionou em 23. E é bem provável, cara, que ele faça isso dessa vez. É muito provável que toda essa massa que ele conseguiu construir e adicionar ao seu conjunto depois que ele começou a trabalhar com o Henry Rambo tenha sido consolidada agora e dessa vez ele consiga puxar o condicionamento sem que ele perda aquela massa muscular. É muito comum a gente ver, né, o atleta construir muita coisa em off ali, mas quando vai puxar a condição devido à falta de densidade, essa muscularidade ela acaba indo embora, você acaba perdendo um pouco e não consegue apresentar toda a evolução que você apresentou, que você teve aí durante o seu off-season. E realmente é preciso dar-se a entender, né, que você precisa de um pouco mais de tempo para consolidar. E com o decorrer das preparações você vai conseguindo manter toda aquela massa e trazer a condição que você sempre traz. E é bem provável, velho, que dessa vez o Sebum consiga fazer isso. Pegar todo aquele volume que ele trouxe no ano passado, conseguir extrair um pouco mais do condicionamento daquele volume e ele deve apresentar pra gente o prime da sua condição. E aí, cara, vem aquela discussão, né? Como que vence esse homem? Eu até coloquei aqui, ó, como que faz pra ganhar do cara? É muito difícil, cara. A gente tem que reconhecer.
Todas as vitórias do Sebum, poucas delas, na verdade só uma teve contestação, que foi o primeiro título. Dali em diante ele conseguiu títulos extremamente convincentes, conseguiu se colocar num patamar em que ele é o campeão mais dominante de todo o fisiculturismo, seja na categoria feminina, masculina, seja na 212, na Open, na Men's Physique, em qualquer categoria. Se você pegar o bolo do que é o Mr. Olympia, o campeão mais dominante se chama Chris Bumstead, cara. Ele consegue ter uma muscularidade que nenhum cara consegue apresentar. Ele consegue ter um nível de condição e densidade sempre que ele acerta, que é muito difícil de se colocar do lado. Ele sempre consegue apresentar uma profundidade e um nível de separação surreal. E isso faz com que esse monstro, cara, que é muito alto, de 1,80 m e tantos, com aproximadamente 109 kg seco no palco, ele tem um brilho que nenhum outro atleta tem. Ele tem algo que encanta os árbitros, cara. Ele tem algo que encanta ali a arbitragem, que, cara, por mais que você tenha excelentes atletas do seu lado, como é o caso do Ramon, como é o caso do Urs, como é o caso do Brown, mas no final das contas, cara, você vai passar o olho em todo mundo, mas você vai fixar o olhar em Chris Bumstead. E além disso, velho, além do shape, ele consegue apresentar também um nível de confiança surreal no palco, velho. Eu não vou esquecer nunca no ano passado, que foi, digamos assim, o momento em que ele tomou um certo aperto do Ramon. Quando ele veio para a apresentação individual, escolheu a música e tudo mais, é claro, para você, né, digamos que no YouTube, quando a gente faz vídeo de review, para você não ver, porque a música a gente não pode gravar, porque senão o YouTube derruba, né? Só que, cara, quando tocou aquela guitarrinha, cara, todo mundo olhou assim e disse assim, cara, acabou, velho, porque todo mundo vai à loucura. Na apresentação individual ele fez 2 poses, o público tava fervoroso, era como se todo mundo quisesse ir lá e, cara, porra, dizia assim, caramba, o que tu faz é um bagulho de outro mundo. Então, assim, o impacto que ele tem, cara, a capacidade que ele tem de levar o público, de fazer com que cause emoções nas pessoas, é assim, é único. O nível de confiança, o cara sabe cada passo que ele dá em cima do palco. Então é um homem, cara, é um atleta que a gente vê muita muscularidade, ótimo condicionamento, nível de densidade ímpar, separação muscular absurda e ainda consegue causar sentimento no público pelo simples fato de escolher uma música que encaixe muito bem com seus movimentos. E, cara, ele é assim, é completaço, cara. Eu sei que muita gente vai olhar pro comentário e vai dizer, ah, não, porque baba gringo, ah, não, porque isso, porque aquilo. Mas não, cara, a gente tem que reconhecer o quão bom é esse atleta. E se realmente esse ano for a última participação do Sebum no Mr. Olympia, a categoria vai perder muito, cara. Vai acabar o hype da Classic? Provavelmente não, porque é uma excelente categoria. Mas muito do que se tem hoje no fisiculturismo atual se deve a esse homem. Se deve a esse cara, pelo seu shape, pela sua capacidade de comunicação, porque ele se mostra para o público de fora da bolha, não como um ser humano, não como um super-humano, mas como um ser humano que tem sentimento, que tem frustração, que sofre com a pressão. Então, assim, é um conjunto de virtudes absurdas, cara. O Sebum esses dias tava dizendo, cara, eu não consigo dormir, cara, eu tô dormindo 3, 4 horas por noite, eu tenho que acordar muitas vezes preocupado com a minha filha para dar uma assistência à minha mulher. Mas ao mesmo tempo que ele expressava isso aí, cara, ele dizia, mas eu não vou desistir. Eu preciso vencer mais essa etapa para que no futuro eu possa olhar para minha filha e dizer, filho, ó, mesmo quando estava tudo muito difícil, eu consegui concluir a minha tarefa. Então, o atleta é isso, cara. O atleta que diz que nunca pensou em desistir, ele mente para vocês e para ele mesmo. O atleta que diz que nunca pensa em desistir, ele mente para ele mesmo e para o público. Agora, quando você quer se passar para a internet um super-humano, você fica nessa personagem de que, cara, é só fazer, é fácil, é isso e aquilo. O Sebum não. O Sebum, ele se mostra um ser humano normal. Ele mostra que ele sente com pressão, ele mostra que ele teve episódios de ansiedade, ele mostra a necessidade de fazer terapia para ele conseguir lidar com tudo isso. Então ele aproxima muito o público. E hoje o fisiculturismo definitivamente precisa do Sebum para ter a chama acesa como tem. Então, cara, por que eu tô falando tudo isso aqui além do shape dele? Porque pode ser a última vez que ele vai competir, cara. E eu vou perder com isso, vocês vão perder com isso, o fisiculturismo a nível mundial vai perder com isso, porque esse cara tem uma representatividade tão grande que se você, daqui a um tempo, olhar pra trás, você vai ver que o apelido de Arnold da nova geração não é à toa. E ele vai se colocar entre um dos 5 melhores e mais importantes fisiculturistas da história.
mesmo sem ter o título de Mr. Olympia, que é o título dado a quem vence a categoria Open. Mesmo sem ter um Sandal, que é o atleta da categoria Open em casa, Sebum vai ter um nível de importância e representatividade gigante para essa nova geração que acompanha o fisiculturismo. Então a gente está diante do prime do Sebum, que vai ser excelente, mas do fim de carreira de uma lenda, cara. E que vai ser, de verdade, muito difícil olhar para as preparações e não poder acompanhar o Sr. Chris Bumstead, velho. De verdade, sensacional. O cara mostra que ele sabe treinar, sabe comer, faz o trampo, não erra na dieta, não erra no cardio, sabe posar, sabe fazer as poses individuais, né, as poses compulsórias, sabe fazer a apresentação individual, consegue transferir um sentimento pro público que lhe assiste. O cara simplesmente, velho, é fantástico, não tenho o que falar. É o GOAT realmente da atualidade. E assim, é claro que eu, vocês, nós queríamos ver o Ramon vencendo o Olympia, mas é muito difícil, velho. É muito difícil de olhar para isso aqui, para o que ele representa, para o shape que ele tem, para as melhorias que ele está apresentando e imaginar que alguém pode bater essa fera. É inviável, velho. É inviável de imaginar isso aí. A gente vai torcer pro Ramon, é óbvio. É nosso brasileiro, vai representar o Brasil, mas quando a gente coloca essas questões de nacionalidade de lado e tenta pensar racionalmente, shape a shape, representação a representação, tudo que envolve o fisiculturismo, é muito difícil de acreditar que esse homem pode ser derrotado por Ramon, por Wesley ou por qualquer outro atleta que compete na atualidade da Classic. Se existe alguém para bater o Sebum, talvez esse alguém ainda não compete nesse momento. E antes de finalizar esse vídeo, galera, eu queria dar uma passada aqui, ó, para mostrar para vocês também. Cara, não fecha o vídeo não, na moral, assiste até o final. Queria mostrar para vocês o Muscle Contest Goiânia, que foi um show de Men's Physique Pro que tivemos agora à tarde. Infelizmente eu não pude assistir porque eu estava viajando. E nós tivemos como grande campeão Emanuel Costa, um cara com experiência aí de Men's Physique, de Olímpia. O seu treinador é o Arthur Pereira. O Arthur Pereira novamente conseguiu mais um excelente resultado, ó. Os atletas que disputaram pelo título, ambos são atletas dele. Nós temos aqui o Emanuel Costa, né, o Felipe Gonçalves. O Felipe Gonçalves, cara, um shapeaço. Sinceramente, cara, talvez se eu fosse o árbitro eu daria o título aqui pro Felipe Gonçalves. Acho que o conjunto dele me agradou, mas é aquela coisa, eu não assisti, não estava tão atento a esse show. E também posso estar errado, né, até porque, como vocês podem ver, existe uma diferença na iluminação e na qualidade quando comparado a shows anteriores, mas porque esse show aqui aconteceu num teatro e a gente sabe que a iluminação do teatro é aquela iluminação amarelada. E essa iluminação amarelada às vezes não faz bem, né, para quem assiste através de foto e vídeo. Então, fiquem cientes de que esses dois caras apresentaram shapes fantásticos. Por essas imagens assim, eu tendo a preferir aqui o Felipe Gonçalves, mas a gente sabe toda a capacidade do Emanuel, a densidade que ele leva para o palco, a amplitude absurda que as suas costas têm, mas pelo pouco que eu vi por essas imagens, eu preferi esse maluco aqui. Mas todos os méritos dados ao Emanuel Costa, recebeu o título, vai para o Olímpia mais uma vez, parabéns aqui ao velho da cabeça branca, Arthur Pereira, por mais um título, por mais um atleta aí muito bem sucedido. E esse cara aqui tem completo potencial de estar no Mr. Olympia. É um atleta fantástico. Desde que eu vi ele começar a competir, só resultados excepcionais, sempre brigando ali pelo título, independente do line-up. E assim, é só questão de estratégia para que ele acerte a competição e consiga também sua qualificação para o Mr. Olympia. Então, parabéns para os dois, parabéns para todos os atletas que fizeram aí o Muscle Contest Goiânia, parabéns também a Muscle Contest por mais um excelente show. E é isso, galera, são essas as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, valeu demais, tamo junto e nos vemos na próxima.